muitos motivos para que hoje seja um culto especial. Primeiro, a última ceia do mês de dezembro, um ano já se passou, a última ceia do ano, no mês de dezembro, significa que 2023 já foi. É engraçado que o mês que a gente fala sobre o nascimento, a gente está aqui celebrando a morte. Estamos aqui também para celebrar a vida de Luiz. Não dá para celebrar a vida da Alice sem celebrar a vida da Rosângela. Então, isso é um milagre. E quando eu pensava em que falar nessa manhã, me veio uma palavra, já falei para vocês, a maioria das vezes a ceia tem uma palavra para mim que me marca naquele momento, naquela semana e tudo mais. E para mim o que marcou hoje, o que está na minha cabeça hoje é sacrifício. E a gente sabe que Jesus veio ao mundo para cumprir uma missão divina, para se oferecer como sacrifício pelos pecados da humanidade, pelos nossos pecados. O objetivo disso era reconciliar as pessoas com Deus. Se nós fizermos aqui rapidamente uma interpretação teológica do sacrifício de Jesus, que nós relembramos nessa manhã, o sacrifício envolve algumas coisas que você já sabe, conhece de fora. A primeira delas é a expiação. Então Jesus se oferece voluntariamente como sacrifício para pagar o preço dos pecados de toda a humanidade. Nós também temos a redenção, o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus trouxe redenção da humanidade, do poder do pecado e da morte. O preço foi pago para libertar, nos livrar de qualquer prisão, de qualquer cadeia, da escravidão espiritual. Temos a justificação. Eu e você, pecadores, fomos declarados justos aos olhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E a morte de Jesus que nós lembramos nessa manhã foi o meio pelo qual a justiça de Deus foi feita, foi o meio pelo qual a justiça de Deus foi satisfeita. Nós temos a salvação. O sacrifício de Jesus é o meio pelo qual podemos obter salvação e, por consequência, a vida eterna. Jesus tomou o nosso lugar, Jesus tomou o lugar dos pecadores, assumiu uma punição que nós merecíamos, que eu e você merecíamos, se fez substituto, carregou os pecados da humanidade, enfrentou a ira divina em nosso lugar. Isso tudo, irmãos, é uma máxima expressão de um amor redentor de Deus por nós. Nós cantamos aqui sobre amor, um amor grande, um amor que a gente não pode medir. Jesus voluntariamente, ninguém obrigou ele, voluntariamente enfrenta a morte para nos salvar. Isso é o ápice do amor divino, demonstrado, alguém que morre por favor de nós. E demonstrou a disposição de um Deus de sacrificar-se para oferecer perdão e salvação para cada um de nós. Amor incondicional de Cristo, demonstrado nesse sacrifício, o sacrifício supremo na cruz, que resolve essa questão de uma vez por todas. Resolve a questão de que nós não precisamos nessa manhã pegar aqui um cordeiro, matá-lo, derramar sangue. Não precisamos que um sacerdote vá uma vez por ano lá. O sacrifício de Cristo veio para poder finalizar, pagar toda a dívida que existia. O sacrifício supremo de Cristo na cruz, alguém que voluntariamente suporta o sofrimento e a morte como uma expressão máxima de amor, oferecendo possibilidade para cada um de nós que deseja, pela fé, sermos salvos, de sermos redimidos. É isso que a mesa nos lembra, irmãos. É isso que celebramos essa manhã: expiação, redenção,
justificação, salvação. Mas como eu disse, eu também gostaria de celebrar dessa manhã, agradecer pelo sacrifício. Se nós formos pegar uma definição, se eu te falar o que é sacrifício, você vai aí, talvez da tua visão. Se eu te falar, me dá um exemplo de sacrifício, a palavra é muito forte, né? Me dá um exemplo de sacrifício, provavelmente você vai falar, Jesus. Mas o sacrifício é um ato de renúncia ou abnegação, muitas vezes envolvendo a entrega de algo valioso em nome de um propósito maior. Eu perguntei para o chat GPT, você conhece o chat? Eu falei, o que é sacrifício? Ele falou, é um ato de renúncia ou abnegação, muitas vezes envolvendo a entrega de algo valioso em nome de um propósito maior. A vida de Jesus, irmãos, foi uma vida de sacrifício. Ele não apenas ofereceu o sacrifício final na cruz. O ato da crucificação, o sacrifício supremo, não foi só um ato isolado. Jesus demonstrou durante toda a sua vida um comprometimento profundo, irmãos, em servir aos outros, em cumprir a vontade de Deus ao longo da sua vida terrena, durante todo o tempo que Jesus esteve aqui, do começo lá, irmãos, nascimento, cada momento da sua vida até a cruz, ele esteve comprometido em cumprir a vontade de Deus. Jesus é o maior exemplo para nós, irmãos, de uma vida de sacrifício, de alguém que viveu uma vida se sacrificando. Isso é, e eu posso te provar isso em várias situações, com vários exemplos, ou com vários conceitos. Um deles, irmãos, Jesus teve uma vida de serviço, a gente pode dizer que ele teve uma vida de serviço desinteressado. Jesus é o maior exemplo de alguém que serve sem esperar nada em troca. Em várias passagens do Evangelho, nós vemos Jesus servindo, principalmente os mais necessitados, os que mais precisavam da ajuda dele. É interessantíssimo que Jesus deixa claro, para poder provar que ele foi alguém que viveu uma vida de serviço desinteressado, que ele fala lá em Lucas 22, 27, que o maior, onde está a mesa? Sendo servido. O maior é aquele que serve. Ele fala, eu estou entre vocês como quem serve. Uma vida de serviço desinteressado, uma vida de abnegação, uma vida renunciando a si mesmo, uma vida de cruz, não só lá quando foi pendurado no madeiro, mas ele vem vivendo uma vida de renúncia. Ele deixa a sua família para servir, para poder servir desinteressadamente aquelas pessoas que estavam no seu caminho, e ele reforça isso quando ele fala, se alguém quiser acompanhar, ele precisa se negar, negue-se, vive uma vida de abnegação, tome a sua cruz, então siga. Alguém que viveu uma vida de serviço desinteressado, alguém que viveu uma vida de abnegação, alguém que foi o maior exemplo de compaixão que nós podemos ter, compaixão a curar os doentes, compaixão a alimentar os famintos, compaixão a consolar os aflitos. Ele investiu tempo, ele investiu energia em ajudar as pessoas em todas as necessidades, nas físicas e nas espirituais, colocando o bem-estar do outro acima de qualquer conforto que ele tinha. Serviço desinteressado, abnegação, compaixão, no meio de tudo isso, irmãos, alguém que não pecou, alguém que viveu uma vida de santidade. Jesus enfrentou várias tentações e permaneceu fiel a Deus. A vida de Jesus é vista como um exemplo
supremo de sacrifício, amor incondicional, serviço aos outros. E a vida de Cristo reflete os valores fundamentais do cristianismo e é o maior exemplo para nós. Mas assim como Jesus, irmãos, nós, eu e você, também vivemos uma vida de sacrifício. Como eu te falei, quando a palavra é forte. Se eu te perguntar, falei sobre sacrifício, que você dá um exemplo de sacrifício, provavelmente você vai falar, Jesus na cruz. Você não vai falar, não, eu que deixei de estar na praia hoje e vim aqui. Eu que trabalho um dia a mais por semana para poder dar uma educação melhor para os meus filhos. Eu que cheguei aqui 8 horas da manhã para preparar um café. Nós vivemos uma vida de sacrifício. Nós sacrificamos muitas coisas em nome, irmãos, de um propósito maior. Normalmente nós não sacrificamos por nós mesmos. Normalmente nós sacrificamos por um propósito maior. E quando nós olhamos, irmãos, a nossa volta, quando nós olhamos a nossa história de vida, a nossa história, principalmente como igreja, nós vemos inúmeras histórias de sacrifício. E é aqui, irmãos, que eu gostaria de celebrar a Deus nessa manhã, por conta de pessoas que têm se sacrificado por amor a um propósito de viver em comunidade. De novo, tudo isso que eu falei para você, talvez você falou, não é sacrifício, eu não fiz sacrifício nenhum, eu vim aqui na igreja, da minha programação, não sacrifiquei nada, mas muitos de nós sacrificam, muitas vezes trocam a possibilidade de ter algo por uma gasolina para vir aqui, muitas pessoas trocam o descanso por estar aqui. E quando nós celebramos, e como eu disse essa manhã, a palavra para mim é sacrifício, quando nós olhamos o que Jesus fez por nós, irmãos, eu vejo o quanto cada um de vocês sacrifica para estar aqui, cada um de vocês se sacrifica para que a comunidade avance. E foi isso que eu vi na vida da Elise. Quando eu pensava, posso falar, quanto a Elise se sacrifica por nós. Deus não deseja nada em troca, irmãos, pela salvação que Ele nos deu. Nada do que a gente faça paga o amor de Cristo. A gente não se sacrifica, a gente pode dizer, a gente se sacrifica por Deus. Mas, na verdade, a gente está se sacrificando por nós. Alguém que dá o tempo por você. E no final Deus é glorificado. Assim como eu vejo a vida da Rosângela, que sente cada degrau que sobe aqui, com outros irmãos que tocam, que servem, que estavam aqui hoje preparando um café que servem de todos os jeitos, irmãos. Eu poderia, no tempo não me permite falar o nome de cada um de vocês e falar algo que eu sou grato, que eu vejo na vida de vocês se sacrificando. Eu poderia fazer isso. E o meu desejo nessa manhã é que a gente possa celebrar isso, porque nós estamos comemorando, irmãos, a vida da pessoa que Deus colocou para guiar as nossas vidas, que é a pastora Elise. E de novo, nós estamos aqui, quando eu falo dela, da Rosângela, do Vinícius, da Melissa, da Dorcas, eu estou falando de Deus, porque são pessoas que servem a Deus, e nós estamos aqui celebrando a Deus. No final nós estamos aqui celebrando a Deus, mas todos nós nos sacrificamos, irmãos. O ano acabou, ainda não é momento de fazer uma reflexão, mas já se passaram 11 meses, e os irmãos estão aqui, permaneceram, estão firmes, fiéis. A Rosângela já falou, graças a Deus, porque vocês não desistiram, porque vocês poderiam desistir. Eu sempre vejo quem vem de longe aqui, Suzy, família do Robson, irmãos, quem mais vem de muito longe aqui? Tem mais que eu estou esquecendo? O Everton que não está aqui, mas vem de longe. Irmãos, qualquer um de vocês podia escolher outro lugar para estar, mais perto de casa, ganha mais tempo,
gasta menos gasolina, economiza o ônibus. Mas você se sacrifica por estar aqui. Isso não menospreza quem mora perto, que vem andando, que dá o seu tempo, a sua disposição para servir, para fazer um café, para abrir uma porta, para servir uma ceia, para tocar, para projetar uma letra. Irmãos, nós estamos aqui nessa manhã sem dúvida nenhuma para celebrar o sacrifício de Cristo, mas nós podemos celebrar também o sacrifício que eu e você fazemos para a honra e glória dele, olhando Jesus como o maior exemplo. E aí nós podemos olhar o irmão também e falar: cara, obrigado que você está aqui. Você podia estar na praia, você podia estar dormindo, você podia ter escolhido estar em outro lugar, você podia ter escolhido estar em outra igreja, mas você escolheu estar aqui 20 anos com a gente, você escolheu estar aqui 6 anos, 10 anos, 15 anos, e nós podemos agradecer, irmãos. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender a importância de nós pensarmos? Porque assim, ninguém aqui é assalariado, sabe? Aqui é todo mundo voluntário. Gente que oferta, que dizima para que haja manutenção dessa casa. Gente que dá mais do que 10%. Gente que dá o que nós temos mais importante. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Às vezes é mais fácil ser, quanto tem que ajudar alguém, dá, quanto é 100 reais, 50, 20? Não, a gente quer 2 minutos de atenção. Às vezes você não consegue dar 2 minutos de atenção, você prefere dar 100 reais. Porque o tempo, hoje, é um bem mais precioso. Eu nunca me esqueço de uma mensagem da Elise, onde ela disse que nem o tempo é nosso, o tempo é de Deus. Nem o tempo. Não sei se eu lembro disso, mas talvez eu não entendi a expressão como você se expressou naquela época. Mas isso ficou marcado, que foi, mano, nem o tempo é meu, cara. E nós temos dado tempo, tem como dar uma mensagem, tem como dar um parabéns, tem para fazer um pão, para cortar um pão, tem para estar aqui só por estarmos. Olha para quem está do teu lado aí, essa pessoa linda que está do teu lado, que sacrificou um pouquinho de tempo para estar aqui. Irmãos, eu espero que você não tenha vindo, com exceção daqueles menores de 18 anos, ninguém veio obrigado aqui, né? Você veio porque você quis, irmãos. Porque você decidiu estar aqui nessa manhã celebrando o sacrifício de Cristo, e celebrando o sacrifício que cada um de nós faz, irmãos, para que nós possamos estar aqui juntos. O sacrifício que a pastora Elise faz para se preparar, se consagrar, para nos abençoar. O sacrifício que a Rosângela faz para estar aqui, para servir da melhor maneira possível. Eu estou falando delas duas porque a semana é delas. Mas como eu disse, eu posso falar de cada um de vocês, irmãos. Para mim é um privilégio olhar para alguns irmãos e ver alguns irmãos servindo, ver alguns irmãos sacrificando tempo, disposição para estar aqui. Poderíamos descansar, poderíamos estar tendo outro prazer, poderíamos estar em outro lugar. Estamos aqui. Para mim, irmãos, no meu coração, no momento a gente celebrar o sacrifício de Cristo. E na hora que você for trocar o seu carro, você pega o seu irmão e fala: obrigado, cara, obrigado, porque você se sacrificou para estar aqui comigo. Irmãos, para mim é um motivo de muita alegria, para mim é um motivo de muito agradecimento. Quando eu olho e posso dizer isso para os irmãos sem nenhuma demagogia, falo: caramba, alguém acordou cedo e fez um café, alguém se preocupou em limpar a cara aqui ontem, alguém se preocupou em montar uma árvore de Natal, alguém se preocupou em ligar o ar-condicionado, alguém se preocupou em passar uma letra para a gente ler, alguém se preocupou para tocar, alguém está preocupado em tocar enquanto eu falo, alguém se preocupou em trazer um copo d'água. Serviço desinteressado. Eu não tenho nada para oferecer para vocês, irmãos, a não ser o meu abraço e o meu agradecimento. Pessoas que sim, abnegaram, abnegação, assim como Cristo, compaixão, serviço. Irmãos, a gente não precisa dar crachá para ninguém aqui, a gente não precisa fazer média com ninguém, a
gente é uma comunidade pequena e por isso que da liberdade fala que eu estou falando. Mas para mim, o sentido de hoje, por conta da ceia, por conta do aniversário, por conta de ser o último mês do ano, para mim o sentido de hoje, irmãos, é a gente agradecer. Podia fazer dia 31, vou fazer hoje. Te agradecer por cada um que tem investido tempo, disposição de serviço. Obrigado. Minha oração é que Deus renove a tua força, as tuas forças, para que a gente possa continuar. E ano que vem, a gente está aqui de novo mediante a mesa, a gente está aqui também no ano que vem, tá bom? Não é o encerramento de ano que eu estou fazendo. A gente pode olhar o nosso irmão e celebrar o sacrifício de Cristo por nós, que nos dá a possibilidade de ter um canal direto com ele, o sacrifício de cada irmão que você vai abraçar. Eu tenho certeza que todo mundo se abraçar, você vai olhar e vai, cara, esse cara faz isso, esse cara sacrifica. É por isso que nós podemos agradecer nessa manhã. Amém. Agradecer a Deus, agradecer a vida de cada um de vocês que tem servido de forma desinteressada. Tem interesse nisso. Que interesse tem? Se deixar um interesse aí, você fala, não, é possível que eu como mistinha. Pô, uma vez no ano, fosse todo domingo, beleza. Eu tomo café. Todo café tá bom. Amém, irmãos? Que a gente possa ter essa noção, essa consciência. Eu queria terminar com o versículo de Paulo, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O sacrifício que fazemos, que ofertamos, o sacrifício que é santo e agradável a Deus, irmãos, porque nós estamos vivendo sem esperar nada em troca. Estamos aqui para a honra e glória dele. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós somos catedeiros. Servir um café, o Carlos serviu um café para mim todo domingo. Está fazendo para Deus. Mas eu sou o representante, estou aqui. Um abraço, ligação, compartilhar, caminhar junto. Tudo isso. E o que eu gostaria de celebrar, celebramos essa manhã, vidas que se sacrificam, que dão alma, que ficam um pouco de fora. Porque sem todos esses sacrifícios, irmãos, nós gostaríamos aqui, a começar por esse, e aí pela sequência de irmãos que se doam para estarmos aqui, e assim como o exemplo de Cristo, nós podemos receber de Deus, através de cada um dos irmãos, essa bênção, esse serviço sacrificial. Eu só quero agradecer e orar para que Deus renove cada um de nós, para que isso continue, para que isso permaneça, para que possamos continuar fazendo isso para Ele, é tudo para Ele, por Ele. Todas as coisas são por Ele, não é nada por nós, não tem nenhum mérito, como eu disse, não é uma recompensa. Você não está fazendo nenhum currículo, banco de horas aqui, nada disso. Eu estou juntando galardões do céu, não, só de graça. Até eu ver-te face a face, a tua graça me levar. A música não fala a tradução, ou nem o conceito. Até eu ver-te face a face, e meu dízimo me levar. Até eu ver-te face a face, e o meu compromisso, e a escala do ministério infantil me levar, não, que te leva a ver face a face com Deus, que te dá justificação, redenção, salvação, tudo isso é a graça de Deus. Entendendo isso, como o maior exemplo de serviço que nós temos, de sacrifício, que foi Jesus, que deu a sua vida, nós vamos continuar caminhando, servindo, se sacrificando, abrindo mão mesmo de
muitas coisas. Alguns abrem mão de muitas coisas, de muitas coisas, para que nós possamos estar aqui juntos com a família, servindo, louvando, tomando café, tomando risada, se amando, participando da ceia juntos, cantando, louvando, crescendo para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai. Te agradeço pelo privilégio que temos, Pai, de receber de Ti, através do Teu sacrifício, salvação, redenção, justificação. Obrigado. Obrigado.